Antigamente, se a gente fizesse um vídeo desse aqui, todo mundo iria falar que é teoria da conspiração. Provavelmente até o YouTube já marcou aqui, né? Sinalizou o vídeo como nova ordem mundial, como se isso não tivesse acontecendo na nossa cara. E hoje a gente vai falar dos perigos, caso você não entenda o jogo e não jogue ele de maneira que precisa para o seu dinheiro. Meu amigo, o mundo tá mudando rápido e o maior risco é continuar aí como se nada tivesse acontecendo, né? Porque as tarifas estão aí, tem países formando blocos ideológicos e tecnológicos também, as cadeias de suprimento mudaram e a disputa por chips virou uma questão de segurança nacional. Se esse é o começo de uma nova ordem econômica, como a gente tá falando, uma das questões que precisam de resposta é o que acontece com o seu dinheiro nesse novo mundo aí. Então nesse vídeo a gente vai conversar sobre esses sinais que estão acontecendo para no final você sair daqui melhor para saber o que fazer daqui para frente, beleza? Chega no like, bora nessa. Porque o que a gente tá vendo aqui na verdade é uma desglobalização e o resultado disso é que todo mundo antigamente dizia que era teoria da conspiração, mas agora é inevitável nova ordem mundial. Ó, a gente fez vídeo disso aí no passado, você falou na introdução aí, mas a gente fez esse vídeo no passado. Muita gente falou que a gente estava sendo conspiracionista, Exato, né? Exato. Tá acontecendo e tá cada vez mais perto. Então, escreve aqui nos comentários se você imaginava que a gente ia chegar nesse ponto. Porque eu quero te provar se você tem alguma dúvida. Olha a bagunça que virou a economia global. No ano passado, Trump impôs tarifas sobre produtos de meio mundo, você lembra, né? Aí nesse ano, no dia 26 de fevereiro, o STF lá dos States derrubou as tarifas do Laranjão. Dizem que o Trump usou o poder ilegalmente para impor tarifas globais. Mas todo mundo sabe que o cara é teimoso, né? O que ele fez? Anunciou um novo regime de tarifas. Só que dessa vez com base em uma lei diferente. Ele conseguiu impor um imposto global de 10% sobre a maioria das importações. Pode chegar a 15% em alguns casos. A China pediu para o Trump largar a mão disso, mas quem disse que ele concordou, né? E não é só a China, o mundo inteiro está contrariado com o Trump. Mas o problema não são só as tarifas. Sabe o que está acontecendo mais hoje? Tem países restringindo exportações estratégicas, tipo a China, né, que decidiu cortar as asinhas lá dos Estados Unidos, restringir a exportação de prata, assim como ela chegou a fazer com as terras raras, lembra aqueles minerais fundamentais para a indústria tecnológica, né? Com isso, a prata, que era um material comum, começou a ficar mais rara. A gente falou até aqui do rally de preço dela, né, mano? Verdade, bagunça que tá o mercado, né? Isso aí, isso afeta quem, inclusive? Os Estados Unidos, porque a prata é fundamental para as cadeias de suprimento da indústria e também da defesa deles. O Elon Musk chegou até a falar que isso não é bom porque a prata é necessária para muitos processos industriais. Mas os Estados Unidos também fazem coisa parecida, sim senhor, né? Tipo, restringir exportação de tecnologia para a China. Isso inclui chips de última geração, aplicativos de projeto de circuitos, ferramentas para fazer chips. E não para por aí, tem empresas trazendo fábricas de volta para casa. O nome disso, talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo, é reshoring. É quando uma empresa repatria parte ali ou toda a produção que antes tinha sentido de estar sendo feita lá fora, né? Em vez de fabricar em países distantes, eles estão trazendo a produção de volta para o próprio país de origem. Pois é, tem muita empresa fazendo isso, porque antes era uma forma, né, de reduzir custos, mão de obra barata, matéria-prima barata, benefícios fiscais. Mas você concorda que o mundo está muito maluco, está muito instável geopoliticamente também? E as instabilidades das próprias cadeias de suprimento estão levando as empresas a trazerem de volta a sua estrutura produtiva. Até para manter o conhecimento dentro de casa também, então, né? tem isso também no mundo cada vez menos globalizado, né? Quer ver outra mudança? Ó, tem blocos aí econômicos ganhando força fora do eixo tradicional, Estados Unidos, Europa e Japão. Tem instituições que foram criadas sobre uma forte liderança desse grupo, só que ultimamente a gente tem visto blocos fora desse eixo ganhando força, tipo os BRICS ou a RCEP. Que é, Bruno? Não sei. É o maior acordo comercial do mundo em termos de população, formado por países da Ásia e do Pacífico: China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e países do Sudeste Asiático. A gente tá vendo aqui uma economia global multipolar que não se concentra mais só no Ocidente. Mas vamos falar um pouquinho mais desse negócio aí de desglobalização. Olha aí, ó. De 1947 a 91, o mundo foi bipolar, né? Durante a Guerra Fria ali, o mundo se dividia em dois blocos, né? Um liderado pelos Estados Unidos, pela OTAN, na verdade, né? E o outro liderado
pela União Soviética. Foi uma divisão militar, mas também ideológica, geopolítica. Já nos anos 90, aconteceu uma integração, o mundo se globalizou, a polarização ideológica perdeu força, o mundo começou a ter mais de 2 neurônios para descobrir que o capitalismo é melhor do que o socialismo, o comércio exterior explodiu, as cadeias de produção se espalharam, mas hoje, meu amigo, tensões comerciais aumentaram e aí o nacionalismo econômico aumentou. A gente não está mais na Guerra Fria, mas aquela globalização de antes, meu amigo, ó, já era. O mundo está muito fragmentado, né? A gente está vivendo uma nova ordem mundial, sim senhor. A economia global mudou, as relações entre os países também. Pensa bem, né? O mundo se globalizou e começou ali a funcionar com uma lógica que era muito estável, né? Comércio aberto, ali as cadeias distribuídas pelos países do mundo. O dólar era o porto seguro, né? Com uma âncora financeira ali. E tinha também os organismos multilaterais ali, mediando conflitos. A ONU era forte nessa época. Mas essa estrutura, meu amigo, começou a se desmanchar. Agora a disputa entre Estados Unidos e China é comercial, mas também envolve tecnologia, semicondutores, inteligência artificial, influência geopolítica e o ponto mais sensível dessa disputa chama-se Taiwan, que é responsável por uma parte fundamental da produção global de chips avançados, que inclusive muita gente acredita que seria o estopim ali para uma próxima guerra mundial. E pasme você sabia que tem objetivo, tem a data-alvo ali para que isso aconteça, para que a China invada Taiwan, Bruno? Não sabia, não. Eu te conto já já. Mas rapidinho, porque antes eu quero falar para você sobre uma dica para te fazer poupar tempo e também dor de cabeça em algo que te incomoda muito, que eu tenho certeza por aí, que se chama imposto de renda. Sim? Porque tá chegando a hora, Bruno, uma data fatídica. Como sentes quando você ouve imposto de renda? A água já tá batendo na bunda. A água batendo na bunda e muita gente se lasca porque deixa a declaração para a última hora, né? Como eu fiz a vida inteira, inclusive. Se você investe em ações, ETFs, fundo imobiliário, BDR, o que derruba muita gente é tentar fazer tudo na mão ali, ficar catando nota na base do desespero, nota de corretagem. A corretora te manda tudo errado quando manda, né? Fala que tá lá no spam, não chega nunca. Aquela sensação de que tá fazendo errado, né? Exato, fazendo conta na mão e ainda correndo o risco de errar e cair na terrível malha fina. A dica minha para você, algo que eu descobri, eu comecei a fazer através dele, é o Grana App. Ele já organiza para você os dados dos seus investimentos na bolsa, gerando um arquivo pronto para você. E aí, o que você tem que fazer? Importar no programa oficial da Receita e ele preenche para você tudo automático, sem contramão, sem chance de erro, sem malha fina, Deus o livre, né? Faça como eu, então, meu amigo, deixa de sofrer. O link para você baixar tá no primeiro comentário, na descrição também, e com o cupom DINHEIRO você ganha 25% no plano Mais Grana anual. Afinal de contas, tempo e paz de espírito, você vai descobrir, você descobre isso às vezes no pior momento, mas tempo e paz de espírito são moedas muito mais caras do que o dinheiro, então clica lá, não deixa para última hora. Porque agora eu quero te mostrar por que Taiwan é o ponto mais sensível dessa briga e como isso bate aí no seu bolso. Sem esses chips que Taiwan produz, ó, não tem carro moderno, não tem smartphone, não tem sistema militar avançado, não tem nem inteligência artificial em grande escala. A gente inclusive fez um vídeo, lembra desse, Bruno, que a gente falou da máquina de Taiwan, que tá aqui para você assistir, que é um dos motivos do interesse da China lá na ilha, claro, né? Além da questão geográfica, também tá aqui pra você ver depois. É um mini doc, hein? Assiste com calma aí, tá bonito esse vídeo, hein? Show de bola. Vai aprender bastante. Old but gold. Mas agora junta tudo isso com países discutindo reindustrialização, restrições a investimentos estrangeiros, bloqueios financeiros, congelamento de ativos internacionais. Olha o tamanho, né, da fragmentação. E os países estão tratando o comércio como se fosse, e é de verdade, uma arma estratégica, né? Isso faz as cadeias globais deixarem de funcionar com suavidade. E as consequências, menos eficiência, né? Porque não tem como um país falar, eu sou autossuficiente. Você não é, cara. Nos Estados Unidos não consegue nem fazer parafuso com a mesma eficiência que a China faz. A Apple tentou, né? Tentou. O parafuso deu problema, nem o parafuso voltar conseguiu. A produção. É aquele lance, consegue, mas demora muito mais tempo, né, para a indústria de base, né, está pronta para fazer e geralmente fica mais caro, né, porque os custos são maiores. Será que uma Apple aguenta adiar lançamento por alguns anos para fabricar um parafuso em casa? E aí impacta no próprio caixa da empresa que você não consegue suprir a demanda, né? Mais inflação estrutural, mais intervenção estatal, mais risco político embutido nos ativos. Eu diria até mais um ponto aqui, Bruno. Maior inflação global, né? Quando você
quer fazer as coisas simplesmente por motivos ideológicos, não por motivos econômicos, que acontece no fim do dia, seu custo aumenta bastante. Inclusive com a desvalorização propositada da moeda, como os Estados Unidos têm feito. E isso, querendo a gente ou não, não é clickbait, não é alarmismo, mas sim, isso nos aproxima cada vez mais não do conflito geopolítico, no conflito econômico, mas do conflito armado. E para você ver que eu não estou viajando, segue o fio aqui, ó. Historicamente, a escalada das tensões costuma seguir um roteiro, ó. Guerra comercial, guerra tecnológica, guerra financeira, guerra geopolítica e, enfim, guerra militar. Geralmente os 4 primeiros estágios já causam um problema pra caramba, né? O exemplo aconteceu na década de 30, antes da Segunda Guerra. Teve exatamente esse cenário, olha só. Tarifas protecionistas que os Estados Unidos criaram a partir da publicação da Lei Tarifária de 1930 foram 20 mil produtos de 40% a 60% de aumento. Pelo menos aqui no Brasil, né, Bruno? O aumento foi só de 1.000 impostos, né? Tá aqui em cima pra você ver depois. O roteiro a gente já sabe que não funciona, né? Confia. Porque a lei americana de 30 lá não deu certo também não, viu? A medida fracassou, provocando retaliações comerciais, colapso no comércio global e agravou significativamente a crise econômica mundial. Olha o roteiro, senão mesmo não, tá dando até medo, ó. Desvalorizações intencionais da moeda, disputa por acessos a recursos naturais, corrida tecnológica e militar. Durante quase uma década o mundo estava em conflito econômico, a guerra militar começou depois, né? E fala-se, não é isso exatamente esse cenário que a gente tá vendo aqui, esse padrão se repetir na relação entre Estados Unidos e China. E aqui entra um conceito que eu duvido, Bruno, R$1 milhão você falar o que é armadilha de Tucídides. Não tenho nem ideia. A ideia é quando uma potência dominante começa a enfraquecer e uma potência emergente começa a crescer rápido demais também, ó. Parece com o que a gente tá vivendo ou não? Parece bastante. E você concorda que isso aumenta muito as chances de conflito? Porque os interesses estratégicos dessas nações não combinam, né? São incompatíveis. Tipo, o ponto mais sensível hoje, que a gente falou, tá em Taiwan. Lá tá concentrada uma parte crítica da produção global de chips de alta performance. E se você controla isso, você controla toda uma infraestrutura global de tecnologia, concorda? E essa infra aí representa poder econômico e também militar. Não quer dizer que necessariamente vai ter uma guerra militar. Mas você sabia desse plano chinês aí, com data marcada e tudo, para a China tomar de vez o controle de Taiwan? Sabe quando, Bruno? Quando? Precisamente até o ano que vem. Ih, tá chegando. Olha aí o tamanho da giromba no vídeo do professor Rock. A gente tem que lembrar qual que é o prazo que o Xi Jinping deu para as Forças Armadas Chinesas. Prazo? É. Ele virou para as Forças Armadas Chinesas e falou: a partir de 2027, vocês têm que estar prontos para tomar Taiwan, se necessário, à força. O quê? É. Ele mandou essa? Pô, mas faz tempo. Então, Essa eu não sabia, Lene. A partir de 2027, ano também conhecido como ano que vem. Mas a gente está dentro de um ciclo de reorganização de poder e os ciclos de reorganização geralmente não são suaves, né? Quer ver um exemplo? Países emergentes estão ganhando relevância estratégica por conta dos recursos naturais, energia, alimento, minerais críticos, as terras raras. E aqui que o Brasil geralmente entra, porque a gente é grande exportador de soja, minério de ferro, petróleo, proteínas. Falando nisso, mais um vídeo aqui para você, ó. A gente falou que os governos estão estocando comida, alimentos, você sabia disso? Sabendo aproveitar, o Brasil consegue sim um grande poder de barganha, mas não dá para fugir do seguinte, né? Essa fragmentação global tende a gerar inflação estrutural e isso impacta juros, câmbio, dívida pública, valuation das empresas, mais ativos tangíveis ganhando relevância, que é o que a gente tem visto, ouro, commodities, energia. Então, o que fazer com a sua carteira? Diversificação internacional, tá? Não só Brasil, que inclusive detonou os Estados Unidos em termos de performance o ano passado, e o pessoal aqui falava que o negócio era só os Estados Unidos. Se você quiser, inclusive nem só os dois, tá? Concentração geográfica é um negócio muito arriscado mesmo. Exposição a ativos reais, né? Ativos ligados a energia, mineração, agro, infraestrutura vão ter importância estratégica. Se proteger da inflação, buscar uma rentabilidade que vença a inflação. E me conta o que você acha, né? A gente tá vivendo realmente uma nova ordem mundial. Onde você acha que isso vai dar? Manda aqui os seus comentários e também a resposta à pergunta do Brunão. Você acha que a gente vai passar por uma guerra política apenas ou vamos cair numa guerra militar? A gente vai conseguir discutir isso como seres humanos ou vamos partir para a barra da ignorância? Dizem que da terceira guerra não passaremos, né? É a primeira vez que vários lados da guerra têm acesso a armas nucleares. O que você acha? Escreva aqui. Valeu, tudo de bom. Tchau.